Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso programa Sindicato em Ação, transmitido aqui pela nossa TV Urbana e também pelo site do Sindifisco RS. Nosso programa tem por objetivo divulgar assuntos e temáticas do mundo da política, da economia e também da ajuda que nós podemos dar a nossos cidadãos, nossos irmãos brasileiros que passam por dificuldades, principalmente nesse momento da Covid e da pandemia no Brasil. Nesse sentido, foi que o sindicato, o Sindifisco, lançou Ajude Você Também, que é uma campanha que já há 2 meses vem doando alimentos, cestas básicas, em alguns casos até recursos financeiros, para entidades que precisam em todo o Estado. Este movimento do sindicato já arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos a serem entregues às entidades. E hoje nós temos aqui, para nossa alegria e para nos contar como a sua entidade trabalha, a Carla René, que é coordenadora do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid em Viamão. A Carla é uma liderança local, é uma liderança que tem colaborado muito com as instituições e o enfrentamento dessa pandemia. É isso mesmo, Carla? Bem-vinda ao nosso programa. Bom, bem-vinda e assim, muito feliz com o convite, né? Para esse programa que a gente sabe que tem um papel social também, sabemos o trabalho do sindicato, já podemos comprovar isso, né, com algumas parcerias que vocês fizeram conosco, com o nosso comitê de monitoramento, e com certeza nesse período, né, de pandemia a gente pôde comprovar como o povo brasileiro é solidário, né, como o povo brasileiro é organizado, ao mesmo tempo que a gente viu tanta coisa se construir negativa, a gente tem desconstruído outras, né, sobre o povo brasileiro, né, no geral. Assim, a gente consegue perceber a força desse povo, né, quando a gente tem um Estado tão ausente, né, em todas as instâncias, né, do Estado, e município, Estado e o próprio governo federal, é uma distância muito grande da classe trabalhadora e da nossa população. Então, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, Carla. Carla, para a gente iniciar... Só para deixar claro, assim, eu faço parte de um coletivo que coordena, né, esse fórum. Eu não sou a coordenadora, mas faço parte da coordenação do fórum, do comitê, desculpa. Sim. Carla, para a gente iniciar essa nossa conversa, que pretende esclarecer a população e até convidar a nossa população para colaborar com as entidades de apoio aos favorecidos. Essas entidades, nós temos uma relação, Carla, de mais de 100 entidades no site do Sindifisco RS. Só colocar ali no Google Sindifisco RS, Ajude Você Também, e vem a lista de entidades com telefones, nome de lideranças, e aí você, nosso telespectador, pode escolher uma entidade para ajudar, e eu o convido a fazer isso, porque é muito importante. Mas, Carla, queria que tu nos contasse, então, o que é o Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid em Viamão? E também nos dizer se ele já existia antes do Covid, antes dessa pandemia. Então tá, eu não sei se está me ouvindo bem aí, está bom o som? Estou te ouvindo muito bem. Eu sou professora, né, me apresentar um pouco, eu sou professora, sou alfabetizadora de adultos em Alvorada e das séries iniciais em Viamão, né? Faço também parte do Fórum de Promoção de Igualdade Racial do nosso município, que é um fórum que combate ao racismo, né, que tem toda uma preocupação com as políticas públicas de combate ao racismo. Faço parte também do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM. Então, por estar nesses espaços e tantos outros, a gente consegue ter um olhar de diversos locais, né, da situação no cotidiano das pessoas, da vida das pessoas. E quando chegou fevereiro de 2020, mais ou menos pela data do dia 17, foi a primeira vez que se falou em fechar as escolas. Lembra? Vamos fechar as escolas, vamos ver o que vai acontecer. E no terceiro dia que a gente suspendeu as aulas, já começou uma preocupação nossa, porque nós, como educadores que estamos dentro da sala de aula, a nossa relação é muito diferente com o aluno de um professor
que dê aula numa escola particular, né? As nossas preocupações, os nossos envolvimentos são completamente diferentes. Em muitas situações, iguais, mas a relação é diferente por quê? Porque nós nos envolvemos quando um aluno vai para a aula sem um sapato, se o aluno não tem roupa, a gente sabe qual é as famílias que falta alimentação, a gente sabe quem é que tem pai, quem é que não está em casa. O envolvimento é outro, porque são muitas as carências. Então, dentro desse envolvimento, começou a vir já as demandas de pessoas que já estavam demonstrando uma preocupação, porque, por exemplo, os catadores, né? Se tu fechas escola, fecha restaurante, cato aonde, né? As mães que estavam já, que fazem trabalho de limpeza, se os pais estão em casa, não precisa alguém para limpar, né? Para organizar a casa, tantas outras coisas. E aí a gente começou a conversar com algumas entidades, né? Começamos a puxar esse debate. Eu fui uma das pessoas que proporcionou isso logo no início, com outros, de que a gente poderia, né? De nós de uma maneira muito louca, assim, né? Como se nós tivéssemos esse poder, nós trouxemos para nós esse poder. Nós vamos organizar um grupo de trabalho que vai ser paralelo, que nós vamos identificar as dificuldades, nós vamos atrás para tentar resolver, porque igual elas já estavam vindo, né? Então, a gente começou a fazer as reuniões ali e por isso surgiu esse nome, né? Comitê de Monitoramento e Resistência. Monitoramento para monitorar a política pública, as dificuldades que a gente já conhece, independente de período de Covid ou não. E resistência, porque a gente também não queria que fosse um grupo só de queixa, né? Eu vou lá me queixar do prefeito. Eu vou lá dizer que não tem tal coisa. E não dar uma resposta. Bom, então, naquele período, a gente começou a fazer algumas ações, né? Começamos a fazer uma vaquinha, como se chama, e pagar um carro de som de alerta na vila. Mandar o carro de som para lá, perto da Caixa Econômica, para dizer que não podia ficar perto e tal, porque era R$30 a hora, 35. Então, a gente combinou entre as entidades, cada vez botava uma ali e alertava o governo, né? Bem nesse período, em Viamão, nós enfrentamos um período onde os CRAS e os postos de saúde ficaram sem gente para limpar, deu problema na contratação, alguns locais estavam fechados. Então, a gente também botava no carro do som, o CRAS funciona assim para procurar tal coisa, né? Começamos a fazer com o carro de som ali algumas informações. Identificamos, na época, 4 costureiras que se colocaram a fazer máscara de forma gratuita, porque parece mentira, mas 5, 10 reais tem pessoas que não têm dinheiro para comprar máscara e não vão comprar porque não é a sua prioridade, né? Sim, a prioridade material é a alimentação, né? Isso, então, aí a gente começou a listar coisas, quando a gente viu, a gente estava fazendo muitas coisas. E aí, por mais que a gente não quisesse lidar muito com a parte da segurança alimentar, foi a questão que cada vez mais tem aparecido mais gritante, a falta de alimento para as pessoas, né? Sim. E aí a gente começou a fazer isso, né? A gente pede apoio e tal, porque todas essas entidades, elas já tinham o seu trabalho, a gente só unificou isso, né? Fomos unificando. Então, a gente, o pouco que entra, porque a gente não recebe muita doação, todo o nosso trabalho ele é feito de forma voluntária. Sim. Mas o pouco que alguma... Carla, vamos trazer para a nossa conversa também a Vera Costa, que é presidente da União de Associações de Moradores de Alvorada, né, que é uma pessoa importante também nesse trabalho comunitário e que tem feito uma ajuda inestimável a quem precisa. Tudo bem, Vera? Tudo bem, boa tarde, desculpa o atraso aí. Tudo Não bem. tem problema, Vera, prazer é nosso de que tu estejas aqui nos contando a história da tua entidade também. Como é que funciona a União de Associações de Moradores de Alvorada? Qual é o trabalho comunitário que vocês fazem aí? Então, tá. Então, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos meus colegas aí da sala. A UAMA, União das Associações de Moradores de Alvorada, ela completa 40 anos em novembro desse ano, né? Então, ela, desde sua fundação, ela vem prestando o trabalho para a comunidade, para a sociedade se organizar. Então, a UAMA, ela dá o apoio todo para as associações, ela trabalha com as associações de bairro, né? Hoje, a UAMA já teve associada na sua entidade quase 60 associações. Hoje, devido ao movimento tá meio lento, nós estamos com 27 associações ligadas à UAMA,
a qual a gente dá orientação, a gente acompanha nas eleições e ajuda. Nesse tempo de pandemia, estava escutando a Carla falar ali, e um trabalho muito bonito que Viamão conseguiu fazer ali, né, reunindo todas as entidades que a gente acompanha também. A UAMA, nós fizemos uma rede com as associações, né? Então, porque o problema, a fome, a necessidade está nos bairros, nas vilas, né? E é na associação de moradores que as pessoas procuram. O prefeito, o presidente da associação é o primeiro prefeito do bairro, porque é na associação de moradores que as pessoas elas nos conhecem, né? Por exemplo, eu, além de ser presidenta da União, eu estou presidenta também da minha comunidade, que é Estela Mares. Então, as pessoas me conhecem e sabem aonde eu moro. Quando elas precisam, elas procuram a gente, vão na casa da gente, né? Então, é lá que está a necessidade. Então, nós fomos eleitos em dezembro de 2019, a nossa chapa, e aí nos preparamos, demos uma arrumada na sede para assumir o trabalho em março. E aí, quando fomos nos organizar para assumir, veio essa pandemia aí que pegou nós todo mundo assim, sem saber o que fazer, né? Nos recolhemos no primeiro momento, assustados, né? Sem saber o que fazer, mas aí começamos a perceber que a necessidade de nós ir para o movimento era mais urgente do que nunca, né? E aí, então, a gente começou a arrecadar alimento, começamos a fazer a campanha da máscara. O IFE, o Instituto Federal de Alvorada, doou para a UAMA 2 bobinas de TNT, e nós fizemos tudo aquilo em máscara, deu mais de 2.000 máscaras, e distribuímos entre as associadas. Tudo que a UAMA arrecada, ela divide com as suas associadas, né? Sim. Vera, que tamanho tem a tua comunidade aí? São vários bairros? É um bairro só? Ou é todo o município? Não, a UAMA ela atinge toda a Alvorada. Toda a Alvorada? Toda a Alvorada. Sim, a Alvorada hoje tem 210.000 habitantes, né? Não é todos os bairros que têm associação de moradores, viu? Sim. Não é todos eles. Né? Então, a gente trabalha com aqueles que têm associação e que procuram a UAMA, a entidade maior. E aí a gente arrecadou alimento e distribuiu alimento na UAMA, fizemos máscara, distribuímos máscara, fizemos a campanha do agasalho, e aí fomos trabalhando a pandemia, né? Fizemos banner de TNT, botamos nas associações para orientar o povo, né? Para orientar, para higienizar as mãos, usar a máscara, usar álcool gel. Arrecadamos sabão também de um grupo de mulheres que estavam fazendo sabão, elas nos deram uma boa quantidade de sabão e nós distribuímos também entre as nossas associadas, e assim nós vamos até hoje, né? Tudo que se arrecada, a gente divide com as nossas associadas. Tem associações que elas têm a sua iniciativa própria, por exemplo, temos uma da Germânia, que eles faziam, agora não estão fazendo, mas lá no forte da pandemia, eles faziam a Marmitex e vendiam por, parece que, R$2 a Marmitex. Sim, muito né? bom. Eles vendiam por aquele valor para poder comprar mais coisas e fazer mais. Então, eles vendiam a R$2 a Marmitex. Nós temos associação, vou citar algumas, que fizeram um trabalho bem forte na pandemia. Temos do Algarve, que fazia a campanha do agasalho, distribuiu e atendiam os moradores invisíveis, aqueles da madrugada, que ninguém dá atenção, eles atendiam esse pessoal, fazendo bom, pão. Interessante esse trabalho, né, Vera? Porque realmente, além de classes sociais invisíveis para o resto da sociedade, mais bem aquinhoada financeiramente, educacionalmente, também existem dentro dessas classes os trabalhadores da noite, que são realmente invisíveis, né? Interessante o que tu está nos trazendo. Sim.
E essa associação do Algarve trabalha muito esse pessoal na madrugada. Eles saem na madrugada, eles fazem os pães, uns pãezinhos bonitos, bem caprichados, uns pãezinhos redondos, faz assim, ó, mais de 100. E fazem uma bolsa. Naquela bolsa eles têm meia de lã, eles têm touca, eles têm um agasalho quente e saem distribuir para os moradores invisíveis. Sim, muito legal. Quem está nos acompanhando, Vera, quem está nos acompanhando aqui pela TV Urbana e pelo site do Sindicato do Sindifisco RS, né, talvez não esteja percebendo, mas o nosso diálogo com a Vera Costa e também com a Carla René, que é do Comitê de Monitoramento ali de Viamão, que acho que caiu a conexão dela, nós estamos todos trabalhando de casa, né, Vera? Né? Esse programa está ouvindo pessoas e entidades que participaram do programa lançado pelo Sindifisco, que é o Ajude Você Também. Uhum. Através desse programa, mais de 20 toneladas de alimentos foram distribuídos a entidades e pessoas carentes em todo o Rio Grande do Sul. Esse programa continua aberto e a listagem das entidades que se inscreveram, que pode receber ajuda, estão lá no Sindifisco RS. É só escrever ali no Google Sindifisco RS, abre o site do Sindifisco e, através do site do Sindifisco, você seleciona ali no canto à direita ali tem ali o Ajude Você Também, e tu pode selecionar a entidade que tu quer enviar a tua ajuda, a tua contribuição, a cesta básica, né? Ou mesmo ir lá participar das atividades. Eu acho que sempre é bom chamar as pessoas para as atividades, né, Vera? Nós tivemos o prazer de ser contemplado pelo Sindifisco. O Christian Azevedo contatou com a UAMA e numa dessas vezes que eles distribuíram, aí eles alcançaram para nós da União 50 sacolas básicas. E aí um dos diretores lá, que eu até anotei o nome ali, o Paulo Ricardo, foi lá, conheceu o nosso trabalho, né? E nesse dia ele presenciou lá as associações indo buscar as sacolas, as divisões que a gente costuma fazer, né? Muito legal, muito legal. Vera, tu me dá licença um minutinho, que nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes do intervalo eu vou chamar a Fábio, que é a nossa jornalista, a nossa repórter da Fórmula Digital, nossa grande companheira. A Fábio vai apresentar as notícias da semana. E logo em seguida a gente volta. Não vai embora, fique aqui com a gente, que nós temos muita coisa para conversar. Em seguida voltamos com a Carla Machado, que é lá do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid de Viamão. Já voltamos. Olá, pessoal que nos acompanha aqui em mais um programa Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Nota Fiscal Gaúcha alcança 2 milhões de inscritos no programa. Senado ressuscita a proposta de reforma tributária que une impostos estaduais e municipais. Onyx e Heinz disputam apoio de Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Gasolina deve subir novamente devido à incidência de ICMS. Com contenção nos gastos e maior arrecadação, Estado acumula superávit de 2,8 bilhões de reais até junho. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Voltamos com o nosso programa Sindicato em Ação, aqui pela TV Urbana e também transmitido pelo site do Sindifisco RS. Hoje nós estamos conversando com a Vera Costa, que é presidente da União de Associações de Moradores de Alvorada, e com a Carla René, que é coordenadora do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid de Viamão. Nós estamos abordando com essas duas nossas convidadas, queridas convidadas aqui do programa, os problemas que a Covid trouxe para as comunidades delas e como elas receberam as ajudas e o que as pessoas podem fazer para ajudar. Vamos chamar agora a Carla. Carla, como é que as coisas estão nesse momento agora? Nós já estamos passando 1 ano e meio da pandemia, já nos aproximamos do final deste ano, né? Já cruzamos a metade do ano,
E as comunidades aí de Viamão, como é que estão em situação do Covid e situação também alimentar e de moradia? Como é que as coisas estão aí? Bom, eu acho que algumas coisas a gente observa, assim, em algumas situações, que parece que realmente, né? Algumas coisas parece que vão se encaminhando para uma nova etapa, mas também eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma avaliação de fechamento, assim, né? Por exemplo, nós que somos educadores, né? Eu sempre parto da onde é a minha realidade. Nós temos situações, por exemplo, os professores voltaram para a sala de aula, nem todos os alunos retornaram, mas muitas escolas já têm um número significativo de alunos. E o que está acontecendo quando aparece uma situação, um foco de Covid? Né? As pessoas vão para sua casa, os alunos vão para sua casa e aguardam os 14 dias, né? Já não é mais exigido aquela limpeza que logo no começo diziam, né? Tem que ter uma grande higienização, parede, porta, né? Então, algumas regras elas foram mudadas, mas o comitê se preocupa com essa situação, por quê? Porque, e aqueles que foram para casa, que não foram testados, tiveram que aguardar, com quem eles tiveram contato, o que estão fazendo até que depois de 7, 8 dias vão descobrir ou não se estão com Covid, né? O poder público continua demonstrando não ter capacidade de dar conta de em todas as áreas, em todas as políticas, o atendimento que a nossa população merece, que seria o mínimo de atendimento, o mínimo, porque o serviço público sempre, apesar de eu ser uma defensora incansável, sou servidora pública também, a gente sabe do esforço que se faz, mas também sabe das carências, né? Então, a nossa preocupação, enquanto comitê, é sempre fazer esses alertas, né? Por exemplo, a sociedade civil está fazendo hoje o trabalho que é do poder público. Se a gente for nos CRAS, se a gente for nos postos de saúde, muitas vezes, e em todo o Brasil foi demonstrado isso, que se a sociedade civil não tivesse se reunido, como faz até hoje, para levar uma segurança alimentar para a nossa população, se hoje as pessoas não estão fazendo mais 3 refeições por dia, algumas não vão fazer nenhuma. Porque é toneladas e toneladas de alimento, é doações, é vestuário, é material de higiene. Quem socorreu, quem deu conta de não deixar a nossa população num estado pior foi a sociedade, o movimento social, foi a organização. Então, eu acho que nós estamos aí ainda em um momento de termos uma luz vermelha ainda acesa, sabe? Não dá para a gente se descansar e achar que está tudo bem. A gente vê as mídias, as grandes mídias, dizendo voltem para a sala de aula, vamos retomar o desenvolvimento. E os nossos alunos lá sem ter 3 refeições por dia. Tem famílias inteiras que reclamam que nunca conseguiram fazer um teste, porque não tem teste para todo mundo, né? Já se fala em antecipar a dose, tem muitas pessoas que não tomaram nem a primeira dose. Quer dizer, são tantas questões aí que a gente tem que sinalizar, que a gente tem que fiscalizar, né? Não se fala, mas sabe que foi muito grande o processo de corrupção com essas vacinas também, os desvios, as prioridades. Se a gente for atrás de informações, a gente vai identificar que por mais que se cuide, se fiscalize, sempre tem um jeitinho, né? Onde uns passam à frente, outros ficam atrás e a população sofre. Sabe, Carla, o teu relato é muito importante porque ele mostra uma realidade do país neste momento. E a realidade, eu acho que ela se mostra da seguinte forma, como tu estás apresentando para nós. Não podemos esperar apenas pelo poder público. A sociedade tem que tomar conta de si mesma e tem que agir para se proteger, porque nós devemos exigir do poder público. O Estado, a União, o município tem que nos dar segurança alimentar, né? Precisa nos dar infraestrutura, moradia, mas nós também temos que nos envolver no dia a dia dessas questões com as nossas comunidades. E tu e a Vera Costa são exemplos desta luta e exemplos que merecem elogios, porque vocês deixam suas atividades de casa, seus interesses pessoais e vão lutar pelo coletivo. É isso que nós precisamos. Vou chamar a Vera Costa agora para a nossa conversa de novo. Vera, estás nos ouvindo, Vera?
Só para dizer uma coisa, a Vera é um orgulho nosso em Alvorada, né? Uma lutadora incansável também, e eu tenho muito orgulho de conhecer o trabalho da Vera e queria mandar um beijo, um abraço para ela, que no outro bloco eu não consegui. Obrigada, querida. Olha aí, Vera, tu tens uma fã. Obrigada, Carla, um abraço para ti também. Eu acho que a Carla traz uma preocupação que é de todos nós, né? Porque a pandemia, todo esse problema, ela está longe ainda de encerrar, né? E nós já estamos no limite, porque as pessoas já estão com pouco para doar, porque já doaram bastante, já não tem muito mais o que doarem, né? E a fome continua, a fome e a necessidade das pessoas continuam. Os governos estão devagar, muito devagar, e eu acho que, contudo, a comunidade, a sociedade está se movimentando e se organizando. A responsabilidade é do governo, a responsabilidade é de todos, mas o dever é dos governos de enfrentar melhor toda essa situação, e não está acontecendo. Eu acho que, na verdade, quem está segurando toda essa barra é a sociedade, viu? A sociedade que abraçou essa causa, quando os movimentos se organizam e começam uns a ajudar os outros, né? Perfeito. Então, né? E aí, que nem é isso que a gente fala, a luta é de todos, nós temos que nos preservar a nossa saúde, nós temos que ajudar o próximo, mas isso é um dever dos governos, que estão fazendo muito pouco. Tá? Sim. O que eu me refiro, Vera, e a Carla também, mas ainda dialogando com a Vera aqui, o que eu me refiro é que o nosso envolvimento nas lutas sociais e na defesa dos nossos direitos é que vão fazer com que os futuros governos sejam obrigados e se sintam na obrigação de fazer esse trabalho. Porque hoje eles não se sentem obrigados, eles acham que eles têm que cuidar dos ricos e os pobres que se virem. Não acha que é isso? Na verdade, os pobres estão cuidando dos pobres, né? Nós estamos cuidando uns dos outros, né? E nós, enquanto movimento comunitário, nós já nos preparamos para o pós-pandemia, que tem o outro lado também, né? Para o pós-pandemia, quando tudo isso passar, e as mães estarão desempregadas, sem onde deixar seus filhos para elas trabalhar, como é que vai ser? Vai ser uma outra briga, né? Vai ser um outro momento, né? Do desemprego, de não ter onde deixar seus filhos. Então, nós temos que estar trabalhando o momento e logo ali adiante, né? E aí, sempre planejando, estudando o que fazer. Agora, nós, enquanto União das Associações, vamos estar organizando, agora em setembro, um seminário para as mulheres, para nós, de repente, formar até uma cooperativa, né? Para a gente estar instruindo, orientando as mulheres, essas que estão desempregadas, para elas poderem terem um fôlegozinho até conseguirem um trabalho, né? Então, muito nós já bom. Estamos... A UAMA é a União das Associações de Moradores. Assim, tem várias uniões, nos municípios tem a União, e nós temos a nossa entidade maior, que é estadual, que é a FEGAMEC. E a FEGAMEC já está fazendo nas uniões esses seminários de mulheres para estar ali ajudando essas donas de casa, as mulheres solo, para pós-pandemia. Pós-pandemia. Carla, vocês aí também estão se preparando para pós-pandemia já, ou os problemas são muito difíceis no momento? Acho que tu está sem som, Carla. Tem que eu desligo para não atrapalhar, né? Eu desligo para não atrapalhar, depois esqueço de ligar. O comitê, em 2020, ele fez uma proposta, porque como a gente são várias entidades e pessoas de diversas áreas, nós temos ali enfermeiros, nós temos ali sindicalistas, nós temos ali professores, nós temos ali algumas pessoas da classe política, sindicato, associação, tudo nesse grupo. Então, nós fizemos uma proposta em 2020
que nós entregamos no Ministério Público aqui, entregamos na Câmara de Vereadores, entregamos para o prefeito da época, porque nos angustiava ver várias coisas que poderiam ser feitas sob o olhar da população e que às vezes não eram encaminhadas, né? E que nós achávamos, certo ou errado, que nós devíamos dividir isso com a cidade, porque a gente olhava o sofrimento da população ali e pensava, mas por que não faz assim, né? Por exemplo, teve um período que a discussão era os hospitais de campanha, né? Tem que fazer hospital de campanha e tal. Nós com as escolas todas fechadas, no geral a escola tem internet, tem porteiro, tem cozinha, tem mais de um banheiro, tem várias salas que poderiam servir até de triagem, uma em cada bairro. E nós querendo gastar com um hospital que a gente nem sabia se ia precisar, né? Mas que por uma triagem, todas essas 60 e poucas escolas do município, só do município, fora do estado, fechadas, né? E com alguém lá, né, tentando para dar fechadas no sentido de que as salas não estavam sendo utilizadas, né? E tudo isso a gente colocou lá. O que eu vejo que o grande desafio era nós convencermos os governos, e nós levamos isso também no nosso projeto, que todo e qualquer governante tem que refazer o seu orçamento. Uma coisa é um orçamento pensado sem pandemia, outra coisa é um orçamento pensado num período de pandemia e pós-pandemia. Nós não podemos colocar milhões em ações que não priorizem a vida, que não priorizem emprego, que não priorizem saúde. Né? Por exemplo, aqui no município de Viamão, nós estamos preocupados em construir uma prefeitura com 25 milhões. O comitê diz, não, vamos pensar como vamos gerar emprego, como vamos abrir novos postos de trabalho, como vamos levar comida. Enquanto isso, os CRAS têm 25 cestas para dar para as famílias, em bairros inteiros que são 14, 20, 30 mil pessoas passando dificuldade, entendeu? Sim, então, é verdade, a nossa tarefa é a mobilização social, pressionar, e não tem outra palavra, porque não nos ouvem, né? Antes de se eleger, todos dizem que querem conversar com o povo, que querem fazer junto, quando a gente chegar lá, muitas vezes nem atendido nem na agenda nos coloca para atender, para ouvir qual as sugestões, e a nossa sugestão é essa, que a primeira questão que tem que ser feita é rever o orçamento. Quando nós previmos as nossas LDO há 4 anos atrás, não tinha pandemia. Nem mais se imaginava que ia ter uma pandemia. Se contasse, nós não íamos acreditar. Hoje é vida real, existe e ainda vai ficar sequelas, né? Então, os governantes vão ter que refazer esse orçamento. Então, a nossa estratégia aqui é de falar assim, ó, sem cansar, vamos refazer o orçamento priorizando as políticas de inclusão social e uma nova caminhada. É isso. Perfeito. Bom, nós vamos para um intervalo, já voltamos em seguida. Você está assistindo aqui na TV Urbana e no Sindifisco RS, o programa Sindicato em Ação. Já voltamos. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o nosso programa Sindicato em Ação, aqui na TV Urbana e no site também do Sindifisco RS. Estamos conversando com a Carla Renê Machado e com a Vera Costa, ambas são lideranças políticas, mas não políticas que têm o cargo, que disputaram, nem nada. Não, elas são lideranças políticas naquele sentido mais simples e verdadeiro da palavra. Aquela liderança que está lá junto à sua comunidade, vendo o que cada um está precisando, e ela se mobiliza sozinha, às vezes. Deixa comigo que eu vou procurar ajuda para ti e vou trazer. E é isso que as nossas duas convidadas fazem. Eu vou passar a palavra primeiro para a Carla e depois para a Vera para
uma mensagem final de encerramento do nosso programa, mas desde já agradecendo o trabalho que elas fazem na nossa sociedade, nas suas comunidades, já que às vezes o poder público falha. Carla, contigo, Carla, para uma mensagem de encerramento. Bom, muito obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Eu quero aqui também publicamente agradecer a Vera de Alvorada pelo trabalho que faz lá com as entidades da UAMA. Gostaria muito de agradecer a todos aqueles parceiros que nós temos dentro do comitê, porque o comitê vai fazer 2 anos, né? Quase, né? O ano que vem, mas a gente já está com 1 ano e 6 meses de trabalho e não é fácil, né? A gente juntar vários atores, né? E fazer esse trabalho, e cada um faz dentro dos seus limites, né? Com o tempo que tem, mas o resultado tem sido maravilhoso. Nós temos lives todos os domingos, nós temos uma live onde a gente sempre traz pessoas para falar de políticas públicas. A semana passada foi segurança pública que temos, segurança pública que queremos em tempos de pandemia. Foi muito bacana, porque segurança pública também ninguém fala, mas a gente também precisa de segurança pública, mesmo nos tempos de pandemia. Foi importante ouvir a comunidade. E também gostaríamos muito, quando vocês puderem nos ajudar, seja na área da segurança, doações na área da segurança alimentar, porque tem pessoas que precisam. Agora nós estamos no inverno, né? As pessoas também que não têm trabalho, muitas vezes não tem como comprar um casaco, então a gente é parceiro não só para as nossas demandas, mas também ajudamos na campanha de diversos outros atores da nossa cidade. Muito obrigado pelo convite e que vocês continuem também, o sindicato aí, esse programa, fazendo esse bom serviço público aí que eu chamo também, que é do movimento social. Obrigada. Vera, uma mensagem tua de encerramento. Muito obrigado, Carla. Bom, quero agradecer também o convite para estar aqui nessa sala hoje e dizer para a sociedade nossa que esse trabalho voluntário ele é muito prazeroso, né? Ele não é fácil de fazer, porque às vezes quando tu pede uma ajuda para alguém, as pessoas nem sempre dão, mas a gente fica muito orgulhoso quando a gente se realiza, quando a gente consegue alcançar a metade daquilo que a gente planejou, né? E a gente fica muito contente quando a gente entrega para as pessoas uma sacola básica. Eu falo sacola porque uma cesta básica ela é bastante coisa, né? E por conta de muitas necessidades a gente não consegue, a gente divide aquilo que temos e tornamos uma sacola básica. Então, quando a gente dá uma sacola básica para as pessoas, quando a gente dá o pão para as pessoas, quando as pessoas vêm recolher a roupa da campanha do agasalho e que saem dali com a sacolinha cheia e contentes, isso nós nos realizamos com aquilo. Quando numa associação de moradores, que nem aconteceu sábado, que a presidenta lá fez uma feira e abriu para as mães colocarem lá o que elas fazem à venda, tinha artesanato, tinha comida, tinha tudo para vender, e aí elas vendem e vão para casa com um troquinho. Isso também nos deixa contente de ver isso. Então, agradecer essa oportunidade de estar falando aqui e pedindo que as pessoas sejam solidárias, né, uns com os outros, e que tem muito chão pela frente ainda para terminar tudo essa pandemia que a gente está vivendo, e que isso é um dever de todos nós, estar nos cuidando, um orientando o outro e ajudando o próximo. Quero deixar um abraço também para a Carla e parabenizar eles pelo trabalho, que eles fazem um trabalho bonito em Viamão, quando conseguiram juntar várias entidades lá e trabalharem unido, porque é assim, as coisas só acontecem quando a gente consegue juntar pessoas para trabalhar conosco. Então, obrigado e uma boa tarde aí. Parabéns ao Sindifisco por esse trabalho que eles fazem também, e parabéns ao nosso mediador aí também, tá? Obrigada. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Carla. Esse foi o nosso programa Sindicato em Ação desta semana.
nós estamos conversando todas as semanas, quase todas as semanas, nem sempre é o mesmo tema, mas estamos conversando com lideranças comunitárias que receberam ajuda e que encaminham essa ajuda para as pessoas do seu entorno, para a sociedade mais carente. O Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, são os responsáveis pela arrecadação de valores aqui no Rio Grande do Sul, de impostos do ICMS, que são encaminhados para a educação, para a saúde, para a segurança. E esse sindicato realizou uma campanha que ainda está em aberto, que é a campanha Ajude Você Também. Mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas e foram encaminhadas a centenas de entidades assistenciais aqui do Rio Grande do Sul, 2 das quais nós entrevistamos hoje, 2 lideranças comunitárias, que muito nos orgulha que, neste momento do Brasil, estão agindo, mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades, para ajudar irmãos que estão necessitando mais ainda do que outros que possam precisar de ajuda. Muito obrigado, então, para a Carla, muito obrigado para a Vera, e nós voltamos a semana que vem com o Sindicato em Ação. Podem nos assistir na TV Urbana, nos sábados à noite, e também no site do Sindifisco. Muito obrigado, eu sou o jornalista Luiz Augusto Kernig, também conhecido como LAC, é o meu apelido, e volto na semana que vem com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.